No vídeo de hoje, vamos falar sobre a autossabotagem. Se você é daqueles que vive dando desculpas para não fazer atividade física, saiba que eu posso te ajudar a combater essa situação. Quer saber como? Fica comigo até o final do vídeo. Olá pessoal, sou Felipe Tcheca, personal trainer e criador do Código Zero Dor. Sabe o que é autossabotagem? Então, vou explicar nesse vídeo todo o que passamos diariamente e muitas vezes você não sabia que tem esse nome. Eu já me autossabotei e com certeza você também. Então, estamos todos no mesmo barco. A autossabotagem é aquela situação em que nós traçamos uma meta, um objetivo, não importa qual, e logo, passado pouco tempo, a gente nos coloca inseguro, evitando, procrastinando, que seria deixar essa ação para um tempo indeterminado. Então, isso se chama autossabotagem. Você evita de cumprir as suas metas e objetivos que foram traçados por você mesmo, tá? É o nosso cérebro inconsciente evitando com que nós sejamos colocados em conflito com situações que podem desencadear uma situação estressante. Eu não estou falando estressante, uma situação que você é colocado no dia a dia, às vezes no seu trabalho. Eu estou falando de acordo com uma situação que você planejou. Muitas vezes acontece isso com atividade física. E o seu subconsciente tem informações que talvez não venham à tona para você. Você não saiba disso, mas é ele evitando que você seja colocado em conflito com essas emoções passadas. Dentro da atividade física, muitas vezes as pessoas acabam sendo confrontadas com situações que viveram na infância. Muitas pessoas já evitavam a atividade física lá na escola, fugiam da educação física, nunca gostaram, por algum trauma, por alguma experiência ruim que tiveram na sua infância. Outras também pessoas já até me relataram que não gostavam de praticar atividade física porque foram obrigados por seus pais a praticar um esporte que não gostavam. Tem até um livro que eu deixo aí a dica para vocês, principalmente aquelas pessoas que gostam de tênis e pessoas que gostam de ler as biografias. É o livro do tenista André Agassi. Ele conta no livro muito sobre isso, como que ele começou a prática esportiva dele e qual as frustrações ele passou. Eu não quero dar spoiler, o livro é muito bom, mas vocês podem ver lá, e assim se vocês forem ler, que essa situação que eu estou falando de conflitos obrigatórios na infância aconteceu muito com um tenista profissional. Imagina com nós, né, que somos meros mortais, aí que não chegamos ao nível de atividade física elevado como uma pessoa profissional. Uma outra situação que agrega essa condição de subconsciente é que muitas pessoas associam que para você fazer atividade física, você vai ter que também associar a restrição alimentar. Então, eu já evito. Tá, não quero saber. Não vou fazer atividade física porque eu vou ter que entrar e fazer dieta. Muitas vezes, não é assim que funciona. E aí, a pessoa, o subconsciente dela, evita com que ela seja colocada à prova dentro da atividade física. Pô, Felipe, mas só atividade física a gente se autossabota? Ou a gente viveu conflito na infância? Não, muitas coisas. Pode ter sido com uma situação de leitura. Como eu disse já para vocês, eu tenho o hábito de ler, leio bastante. Mas na infância eu nunca fui colocado numa situação de confronto, de conflito com hábitos de leitura. Eu sempre gostei de ler, então acaba sendo mais fácil. Não fui colocado, isso não veio para mim como um trauma. Mas muitas pessoas relatam para mim que não gostam de ler, agora na fase adulta, né, estando adultas, e eu vou perguntando, vou ali batendo papo, e aí aos poucos elas vão falando para mim, né, vão abrindo assim as suas emoções,
e vão falando que na infância eram obrigados a ler, nunca gostaram de ler livros de literatura, livros que eram pré-vestibulares e que quando chega na fase adulta ainda leram muito na época de faculdade, e aí criou uma situação, como eu disse, de conflito. A pessoa gera uma frustração, um medo, e aí o nosso subconsciente gera um bloqueio. É mais uma condição fora da atividade física. Então você pode ver que não só na atividade física, mas também outras situações diárias a gente passa e acaba se auto-sabotando. Muitas vezes, não só sendo colocados com situações de medo e de conflito, mas também para permanecer o nosso momento, o nosso corpo, na zona de conforto. A zona de conforto é algo que acaba sendo perigoso para o ser humano. Quem não consegue trabalhar fora da zona de conforto acaba ficando para trás, acaba ficando estagnado. Porque trabalhar fora da zona de conforto, conflitar com os seus medos dentro de uma situação saudável é muito importante para que a gente consiga evoluir pessoalmente, profissionalmente, até espiritualmente. Então, é super importante que você consiga entender, compreender essa situação que você está hoje. E se você estiver nessa zona de conforto, muitas vezes você tem uma sensação limitada de segurança. É uma das situações que a zona de conforto emprega para você. E como sair dessa tão falada zona de conforto? Muitas pessoas falam, né? Sair da zona de conforto, sair. É uma expressão ultimamente muito usada, mas eu vejo poucas pessoas trabalhando com estratégias para tirar você da zona de conforto. Essa é uma das propostas do Código Zero Dor. Fazer com que você não só faça atividade física. A gente não vai só colocar atividade física na sua rotina diária. Não, a gente vai trabalhar com métodos e estratégias para que você consiga sair com qualidade dessa zona de conforto. Então, um exemplo que podemos viver assim diariamente, né? Vamos lá, pode ser que você esteja acima do peso, pode ser que você tenha alguma dor articular. Permanecer nessa situação que você está hoje, sem busca de uma ajuda efetiva, eu digo uma ajuda efetiva assim, buscar a causa da sua dor. O que te causa essa dor? É uma postura excessiva dentro do home office? É a sua postura de dormir? Ou você está anos sem praticar atividade física, o seu corpo foi ficando fraco e começaram a gerar dores articulares? Podem ser diversos fatores. A causa pode ser a postura, pode ser o sedentarismo, pode estar acima do peso. O efeito é a dor. Então, você só busca combater o efeito. Então, você vai ao médico, toma uma medicação. Combateu o efeito, eliminou a dor. Legal. Quando você passa o efeito do remédio, passado ali 2 semanas, 3 semanas, você volta a sentir a dor. Por quê? Porque você combateu apenas o efeito, não combateu a causa. Então, vamos lá, voltar no nosso exemplo. Está com dor, ou está acima do peso, ou ambos associados, ou muito tempo sem atividade física, os 3 podem estar associados. Decidindo você permanecer nessa situação, é onde você está na sua zona de conforto. Mesmo que tenha dor, não optar por uma mudança é chamado de zona de conforto. Como eu disse, é uma sensação de segurança limitada, porque existe uma dor, algo está ruim, algo não está bom dentro do organismo. E eu entendo que colocar uma atividade física dentro de uma rotina de uma pessoa é algo complexo, é algo difícil. Por quê? Porque a rotina da atividade física, ela demanda uma mudança, não digo drástica, mas é uma mudança. E tudo que gera mudança gera medo no nosso subconsciente. Lembra que eu falei lá do começo da autossabotagem? Todo princípio de mudança gera uma insegurança. Então, é algo que o organismo já começa a evitar nessa situação. Dentro da mudança da proposta de atividade física, vem o horário da atividade física, vem a roupa da atividade física,
vem a alimentação pré e pós-atividade física. Então, são diversas situações que vão sendo agregadas na nossa rotina nova que geram pequenas situações de mudança. Como eu disse, o nosso corpo vai evitando mudanças. E aí, lembra você que tem aquela situação de dor, de excesso de peso, ou de sedentarismo, ou de ambos? Pois é, permaneceu com essa situação, optou por ficar nessa situação, ficou na zona de conforto. Então, percebe que é difícil adquirir a mudança, um hábito novo, mas que é necessário. Eu entendo, então, o que você passa. Já trabalhei com diversos alunos que passam por uma situação idêntica e eu consegui ajudá-los com essas mudanças diárias de pequenos hábitos novos na sua rotina. E deu muito resultado. Então, optar por uma situação difícil, que é iniciar uma atividade física, é sair da zona de conforto. Optar por ficar sem atividade física é uma situação difícil também, porque você tem a dor, ou o excesso de peso, ou o sedentarismo, que também te limitam a muitas situações. Então, são duas tomadas de decisão difíceis de tomar. Ou você faz atividade física, só que a curto, médio e longo prazo, você pode colher benefícios absurdos, importantíssimos. Ou você pode permanecer com a sua dor, que é uma decisão difícil também. Para o nosso subconsciente pode ser fácil. Não muda nada. Mas para você, poxa, se eu estou assim agora, daqui a um ano, qual que é a minha perspectiva? E daqui a 10 anos? Poxa, meus filhos estão crescendo. Como que eu vou estar aqui quando meus filhos tiverem filhos? Como eu serei um avô ou uma avó quando meus filhos forem mais velhos? Então, tudo isso gera uma situação de reflexão e uma mudança. Então, como que eu posso te ajudar a sair da zona de conforto? Então, para tudo, anota 4 perguntas, isso é super importante, são os primeiros passos dessas 4 perguntas que você vai anotar, vai responder, vai colar na sua geladeira e vai ler semanalmente. Não é mantra. Não, você não vai ficar olhando no espelho e falando, eu vou emagrecer, eu vou emagrecer, eu vou emagrecer. Não. Isso é autoconhecimento. Eu quero que você se autoconheça, porque a partir do autoconhecimento, eu posso gerar mudanças. Então, percebe a profundidade da informação que eu estou passando para vocês? Então, vai lá. Anota aí a primeira pergunta. Por que eu estou insatisfeito com a minha condição atual? Essa é a pergunta número 1. Anotou? Presta atenção. Não escreva de qualquer forma. Escreva uma resposta que seja profunda sua mesmo. Não coloque algo superficial. Faça uma resposta profunda. A partir dessa primeira resposta, a gente vai para a segunda. Segunda pergunta. Qual sonho eu deixei para trás? O que você já deixou de fazer? Eu digo sonho, algo que você faria com muita vontade. Pode ser uma atividade física que você sempre gostou e já deixou de fazer. Pode ser uma roupa que você deixou de usar. Nossa, aquele vestido que eu sempre gostei, mas ele já não cabe em mim. Pode ser uma viagem. Poxa, eu tenho vontade de... Eu já tive uma situação que eu até contei para vocês. Uma aluna minha que tinha um sonho de viajar na Disney, mas ela tinha um excesso de peso associado a dores no quadril. Começou a treinar, perdeu peso, melhorou as dores no quadril, ela conseguiu realizar um sonho. Foi passear lá na Disney, que anda muitos quilômetros por dia, né? Parques, outlets, shoppings, enfim, diversas situações. Uma outra aluna minha tinha o sonho de voltar a dançar. Já era uma senhora, ela tinha caído, fratura do fêmur, alguma situação assim bem grave. Ajudei ela a reabilitação, né? Ela fez uma artroplastia total de quadril e ela falou para mim, olha, eu quero voltar a andar, mas o meu sonho é voltar a dançar. E eu proporcionei isso para ela. Então, coloca aí na pergunta 2, quais sonhos você já deixou para trás? É uma resposta também profunda e reflexiva. Anotou? Então vai lá. Pergunta 3.
O que atrapalha o meu desempenho? O que atrapalha o seu desempenho? Eu sei o que atrapalha o meu desempenho. Por isso que eu tenho essas respostas lá na minha geladeira. Semanalmente eu olho para elas e falo, ó, isso atrapalha o meu desempenho. Isso eu não posso deixar. Isso eu não posso fazer com que esses atos me procrastinem. E daqui a pouco eu vou falar para vocês algumas dicas e eu vou me citar como exemplo de situações que eu me coloco no dia a dia e eu tento evitar que elas me deixem inativo. Então, vamos lá. Anotou a pergunta 3? O que atrapalha o meu desempenho? Então vamos para a última pergunta, que é a 4. Aonde eu quero chegar? Essa é o grande finale. Por quê? Porque a partir da pergunta 4, você respondendo, você já começa a criar uma situação de meta, de objetivo, vamos colocar assim. Objetivo que é algo grande, algo profundo, algo que você deseja no seu interior. Então, ali está o seu objetivo. A curto, médio e longo prazo, a partir da 4ª pergunta, a gente vai desenvolver o plano de ação. Então, ó, para sair da zona de conforto, 4 perguntas iniciais, que a gente acabou de passar por elas. A partir das 4 perguntas iniciais, já tendo a 4ª pergunta respondida, você vai começar a desenvolver o seu plano de ação, que é que você vai criar pequenas metas para que você consiga traçar e ajustar nessas situações de curto, médio e longo prazo, que no longo prazo elas juntas cheguem ao seu objetivo, que é a resposta da pergunta 4. Compreendeu? Então agora a gente vai começar a trabalhar nesse traçar de metas de curto, médio e longo prazo. Às vezes você pode estar se perguntando, nossa Felipe, o que seriam metas de curto, médio e longo prazo? Então, eu vou ilustrar, eu vou dar exemplos, você não precisa copiá-los, porque cada um tem o seu objetivo e cada um vai desenvolver a sua situação de traçar metas. Eu vou dar alguns objetivos. Então, assim, você que está sedentário, ou você que está acima do peso, ou você que tem alguma dor articular, você não faz atividade física nenhuma. Então, vamos lá, você vai na meta de curto prazo. Vamos colocar essa meta como uma semana. Ó, curtinho prazo, uma semana, 7 dias. Então você coloca lá, só de segunda a sexta, então já são 5 dias. Então eu já reduzi mais essa meta. Eu quero fazer atividade física 3 vezes na semana. Então você pode começar, hoje é uma situação assim, ó, segunda, quarta e sexta. Então, 3 vezes na semana eu vou tentar buscar essa meta semanal. Ou você pode ampliar essa meta para uma meta mensal. Dentro deste mês, eu farei atividade 3 vezes na semana. Ó, já estou te dando um exemplo. Não falei qual atividade física. Isso aí você pode explorar mais dentro das suas vontades e das suas necessidades. Mas fazer atividade física por pouco tempo, não precisa fazer uma atividade física por muitas horas, né? Vou caminhar 2 horas 3 vezes na semana. Não, isso tem que tomar muito cuidado, né, com essas metas de curto prazo, porque você precisa respeitar o seu organismo. Não, eu vou colocar meta, eu quero fazer exercício todo dia. Tá, mas você está sedentário, está há 20 anos sem praticar nada. Provavelmente no final da segunda semana você vai estar machucado. Se você... Ah, não, mas é só uma caminhada, Felipe. Vai caminhar todo dia, 1 hora. No final primeira semana, no final da segunda semana, você vai estar, às vezes, com uma inflamação no músculo do glúteo, uma tendinite no joelho, uma fascite plantar na sola do pé, porque você não está acostumado a ficar tanto tempo fazendo uma atividade. Então, metas de curto prazo dentro da sua situação física e metas que sejam alcançáveis e que não coloquem o seu corpo em vulnerabilidade, que você não fique em risco. Então, muito cuidado com essas metas de curto prazo. Meta de médio prazo. Então vamos colocar, ó, nós estamos agora no princípio do ano de 2021. Bom, então de curto prazo, de médio prazo, eu vou colocar que até o meio do ano, até o final do mês 6, que são aí 6 meses, né? Ou nos primeiros 6 meses,
que aí você pode alongar um pouquinho dentro do início da sua meta. Então você colocou uma meta semestral, a gente pode chamar ela de médio prazo. Eu quero perder 5 quilos. Então, pode ser uma meta, tá? Cada um dentro da sua necessidade. Então, presta atenção, tá? Não estou sugerindo isso para você. Estou dando exemplos de metas que podem ser alcançadas em médio prazo. Metas de longo prazo. Eu quero voltar a praticar aquele esporte que eu sempre gostei. Sei lá, gostava de jogar futebol na infância e parou de jogar depois que entrou na faculdade, ficou com dores, ficou numa situação de trabalho, aquela rotina muito maluca, e parou de jogar, ganhou peso, sentiu dor e parou. E aí você agora tem uma meta a longo prazo. Cumprindo as metas de curto e médio prazo, a meta de longo prazo, dentro que elas estejam alinhadas, ela é muito mais fácil de ser alcançada porque você já tem um início traçado. E aí tem aquelas perguntas que você já traçou nas 4 perguntinhas da zona de conforto. Entendeu? Então assim, o nosso autoconhecimento acaba sendo um dos pilares para que a gente sustente o nosso objetivo e alcance as nossas metas. Então vamos lá. De autoconhecimento. Plano de ação. As perguntas que vão anteceder o plano de ação e o traçar metas. Olha quanta coisa que você já pode fazer ao final do nosso vídeo. Tá gostando do conteúdo até agora? Tá sendo importante? Tá sendo profundo para você? Tá fazendo você ser autorreflexivo? Então, já deixa seu like aqui, assina o sininho das notificações, deixa um comentário como que eu te ajudei a entender e a ver essa melhor situação que você se colocava antes do vídeo em autossabotagem. Os comentários são muito importantes para que eu aprofunde ainda mais nesse tema.